O primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, no verso 1, nos falam a respeito do cântico de Ana. Então orou Ana e disse: O meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou-se sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Encontramos esse belo poema, essa bela poesia do Cântico de Ana. Uma maravilhosa perfeição, cheia de ricos pensamentos, do qual também provavelmente vemos Maria se inspirando quando do seu cântico magnificar. A palavra de Deus tem vários cânticos de personagens que exaltaram o Senhor no momento de adoração, no momento de alegria, como esta mulher Ana. Ela tinha recebido o maior presente que ela almejava, que era ser mãe. Ia ter um menino. E ela então, depois de passar por várias circunstâncias difíceis, ela agora está alegre, está feliz, está com o seu cântico de vitória. Como é bom, como uma pessoa recebendo uma dádiva de Deus, uma bênção de Deus, ela pode ver e exaltar o cuidado providencial de Deus para com os que lhe são fiéis. Então ela agradece a Deus, e nesse cântico, no verso 9, ela diz: os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem
não prevalecerá pela força. Então ela estava muito feliz com essa providência da parte de Deus. E ela diz, então, analisando este cântico, nós podemos ver, por exemplo, ela dizer da salvação do Senhor. Porquanto me alegro na tua salvação. Refere-se à salvação que ela, Ana, tinha uma grande perseguição de sua oponente, que era Penina, que zombava dela. Agora ela também podia gerar um filho. Isso tipifica a nossa salvação na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, no sentido espiritual, antes de conhecer a Cristo, éramos estéreis, não fazíamos nada para Deus, pelo contrário, muitas das vezes éramos como o apóstolo Paulo, sendo um Saulo, um perseguidor, uma pessoa que afrontava a Deus, afrontava os valores do povo de Deus, da igreja do Senhor, menosprezava aqueles que estão no caminho do Senhor, ridicularizava os crentes. Dessa maneira estávamos alheios, estéreis, mas quando encontramos o grande Salvador das nossas vidas, que é o Senhor Jesus Cristo, nós também sentimos essa alegria, porquanto me alegro na tua salvação. Temos a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e isso nos traz paz, nos traz esperança, nos traz este sentimento que é fruto do Espírito Santo na nossa vida, desta alegria incomensurável que o mundo não pode dar. E Ana reconhecia a santidade de Deus, não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E ela falava essas palavras da santidade do Senhor, em contraste com os cultos pagãos, cheios de corrupção, que provavelmente ela tinha conhecimento. Ela aqui dizia que não há santo como Jeová, não há outro grande e poderoso, não há outro tão sólido, estável, imutável e confiável como Deus. Por aí ela iria dizendo o seu cântico, e no verso 3 ela dizia: não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Aqui contém o princípio que nós vemos de não falar mal do semelhante. Não saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. E ela vai discorrendo dessas afirmações tão maravilhosas que ela sentia no seu coração. Dizia também a respeito do arco: o arco dos fortes é quebrado. O arco era o símbolo da força, do poder, e era a arma mais poderosa que existia naqueles tempos. E o arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Daí, porque Ana humilhou-se na presença do Senhor, Ana reconheceu a sua fraqueza. No capítulo 1, diz no verso 15, porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Ela se humilhou na presença do Senhor e foi abençoada.
conforme este capítulo 2 de 1 Samuel, verso 21 diz: abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Que história maravilhosa! A bênção do voto foi cumprida. Ana tinha feito um voto de entregar seu filho para o Senhor. Ana cumpriu com este voto, e a bênção do voto foi cumprida, e ela lucrou, podemos dizer, 500%, porque ela ainda teve 3 filhos e 2 filhas. Também podemos citar o caso de Davi. Davi arrependeu-se e foi perdoado. O apóstolo Paulo também, ele se submeteu e tornou-se forte quando ele reconheceu que era arrogante e agora tinha encontrado o Senhor Jesus Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9 diz: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que maravilha quando uma pessoa entende o propósito de Deus, como Ana entendeu, se humilhou, como Davi também se arrependeu e foi perdoado, como Paulo se submeteu-se a Cristo e tornou-se forte. E Ana vai prosseguindo, dizendo no verso 5 deste cântico: os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. Os 7 filhos simboliza a perfeição, a plenitude, representa uma família numerosa e feliz. E dessa maneira, Ana discorreu-se essas palavras tão maravilhosas que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Daí, nós podemos concluir que todos os crentes no Senhor Jesus Cristo devem nele confiar quanto ao seu plano para a nossa vida. Confie, meu prezado ouvinte, no plano de Deus. Entregue a sua vida inteiramente ao Senhor. Não fique com dúvidas, incertezas. O Senhor tem promessas para a sua vida. Tudo quanto Ele permitir que ocorra em nossa vida, devemos pôr diante dEle em oração, tendo plena confiança de que nada poderá nos separar do seu amor, e que, por fim, Ele fará resultar em bem tudo quanto ocorrer conosco. Essa é a promessa. O apóstolo Paulo, ele pôde dizer muito bem isso, que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então nós temos essa promessa da parte de Deus, e aí o apóstolo Paulo diz mais: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou,
antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus te abençoe, que tenha um dia de vitória na presença do Senhor e que as dificuldades, logo você possa ter também este cântico para estar nos seus lábios e poder louvar ao Senhor. Senhor, abençoa este dia dos nossos ouvintes, que este cântico esteja na boca daqueles que são fiéis, que reconhecem, ó Deus, a soberania de Deus, a força de Deus, a santidade, e assim, ó Pai, possam sempre ter um cântico de vitória em seus lábios. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.